lugares de defesa do povo de Canudos. Só que aí quando as duas colunas chegam até aqui, os conselheiristas abandonam esse lugar e partem para lugares mais próximos do arraial. No dia 16 de setembro, o Euclides da Cunha, o escritor, ele chega nesse espaço. E é bom lembrar que esse ano faz 120 anos do lançamento do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. No dia 23 de setembro, nós temos o cerco que é feito aos arredores do arraial, nas estradas, nas principais estradas que davam acesso a Canudos. No dia 25, eles fazem um cerco fechando a praça das duas igrejas. E do dia 1º ao dia 5 de outubro, um cerco final que compreende apenas a Igreja Nova de Bom Jesus. No dia 22 de setembro, todo mundo sabe, morre Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro. E aí o Euclides da Cunha, para não deixar passar batido, né? Ele vai dizer, olha, o conselheiro morre, né, de problemas intestinais, mas foi atingido, foi atingido pelo estilhaço de granada no calcanhar. Ou seja, tem que ser atingido pelo exército, né? Mas o conselheiro estava bastante debilitado, estava há dias sem se alimentar por ser um homem penitente, então ele acaba tendo problemas de desnutrição, desidratação, e a infecção intestinal acaba levando o Antônio Conselheiro a óbito. Então, no dia 5 de outubro, nós temos um desfecho final desse conflito, que é narrado pelo Euclides, pelo Álvaro Martins Orcades, pelo Henrique Duque Estrada e tantos outros, que os últimos 4 combatentes na trincheira conselheirista, em que o Euclides vai dizer que eram 4 apenas, 2 homens feitos, um velho e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Mas um pouco antes, no dia 2 de outubro, nós temos a rendição conselheirista, em que Antônio Beatinho vai até o general Arthur Oscar, negocia essa rendição, dizendo que se rendem, mas que possam ter suas vidas preservadas. E o general Arthur Oscar diz que todos aqueles que se renderem em nome da República terão suas vidas poupadas. Se rendem Antônio Beatinho e tantos outros, mulheres, homens, crianças, milhares. E o Euclides da Cunha, ele narra dizendo que a fila dos infelizes, né, se estendia, e ele olha para uma criança que era carregada no colo, que estava com seu sorriso incompleto. E ele vai dizer que aquela criança horrorizava, porque uma face do seu rosto havia sido arrancada por um estilhaço de granada. E ele vai dizer que era apavorante, porque aquele sorriso se extinguia, né, em um vácuo, né? E aquela senhora que carregava, ele vai dizer que era a criatura mais hedionda, talvez, desses sertões, né? A única que levantava a cabeça, espalhando sobre os espectadores faúlhas, olhares ameaçadores, agitante, ágil, apesar da idade. E aquela criança, ele vai destacar esse sorriso incompleto. Nesse 2 de outubro, você tem milhares de pessoas que se rendem. Todos os homens que se rendem são degolados pelo exército. Todos os homens. Inclusive mulheres que se levantam contra a degola porque estão sendo degolados seus filhos, seus maridos, seus irmãos, né? Então não tem como não reagir à bárbara. E no dia 2 de outubro que passou, seria o dia da redenção, né? O 2 de outubro se foi, nós fomos para um segundo turno e nós temos a chance agora, do dia 30 de outubro, dessa redenção. Porque no dia 2 de outubro de 1897 foi o dia da rendição conselheirista, em que homens e mulheres, acreditados de que teriam suas vidas poupadas, de que teriam vida, foram degolados. E nós caminhamos para essa mesma degola, né? Cabe a nós
Nós temos uma série de questões que envolvem essas prisioneiras, porque o Euclides da Cunha vai destacar que todos os velhas, que foram colhidos na véspera, esses velhos e velhas, ele vai chamar de válidos, colhidos na véspera, não aparecem mais na manhã do dia 3, depois dessa rendição. Por quê? Porque todos eles foram mortos, que atrasaria o retorno dessa campanha, né? O retorno desses militares aos seus destinos, como Monte Santo, Queimadas e entre outros lugares mais. Mas no dia 6 de outubro eles levam a cabeça do conselheiro. Depois, em 1909, você tem os sobreviventes da guerra, algumas mulheres que foram levadas prisioneiras retornando para essa região, e no lugar onde foi o Belo Monte, onde foi a Canudos, começa a se dar uma nova história a partir desses sobreviventes, a partir de homens e mulheres, que constitui agora uma nova Canudos. Talvez nem fosse chamada Nova Canudos no início, mas deram esse nome depois, porque talvez chamar Canudos de Canudos no início fosse uma afronta, né? E as pessoas tinham medo de falar sobre Canudos, tinham medo de falar sobre essa história. E esse medo foi rompido a partir de pesquisadores que foram vindo e ouvindo as histórias e as narrativas de mulheres e homens que lutaram ao lado de Antônio Conselheiro. E se constitui uma nova Canudos. Na década de 40, Getúlio Vargas vem para Canudos numa nova tentativa de apagamento da memória. Promete-se uma barragem, um açude, e as pessoas eufóricas, acreditadas de que o desenvolvimento chegaria, de que o progresso chegaria, de que agora teriam empregos, e foram se iludindo. No que Eldon Canário vai chamar de sobre as águas da ilusão. E essa ilusão das águas que se constitui a partir da barragem do açude do Cocorobó, ela, em 64, as pessoas já cientes de que teriam suas casas invadidas pelas águas, de que suas memórias seriam o lugar onde se jogou bola, o lugar onde se casou, onde se foi batizado, também seriam inundadas. Em 68, muitas pessoas abandonaram suas casas. A igreja foi tirada do telhado, e em 69, em março de 1969, essa Canudos foi inundada pelas águas, com cerca de 170 milhões de metros cúbicos de água. O Edivaldo Boaventura traz um texto no livro Parque Estadual de Canudos dizendo o seguinte: tentaram com a construção da represa o que a guerra não conseguiu antes. Quem sabe sobre as águas, a chaga se fechasse para sempre e Canudos não passasse do frio resiste da história. Então tentaram com a construção da barragem apagar a memória de Canudos, a memória do massacre. E aí José Américo Amorim, poeta, ele vai dizer, olha, mais importante do que as paredes que restaram, mais importante do que os tijolos que ali estão, porque esses tijolos podem ser apagados, podem ser limpos, podem vir uma máquina e rapar tudo. Mais importante do que isso é a memória do povo. É a memória daqueles que lutaram e que viveram ali. E que hoje se perpetua a partir da música, a partir da literatura, a partir de vocês que visitam aqui esse espaço. A partir do Instituto Popular Memorial de Canudos, a partir das romarias de Canudos, a partir dos movimentos populares, e que possamos manter essa história viva. Que Canudos não morreu, né? Então, que possamos continuar nessas narrativas, construindo essa memória, e os fios, essas teias, elas possam se unificar ainda mais e que possamos continuar resistindo. Então é isso, meu obrigado. E tem uma canção que eu gosto muito, do Bião de Canudos, não sei se Ailton toca. Não sei. Não? Acho que não. Não lembro. Pronto. Mas você podia fazer aquela que você está fazendo ontem para todo mundo, que é muito legal. Deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar, deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Quando eu vivia no sertão, aos pés de quem devia me mandar, a gratidão nas unhas
Cara da Bahia, Salvador, Tessé, Xeramobiense, Deixe-me organizar, deixe-me viver, deixe-me Cabo do Juazeiro, crescer, deixe-me organizar. Outra vez vai florescer a vida como um galho vai rolar. A luta pela terra gera amores, amores vão começar. Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me a galera de Quixeramobim.